Olá, estamos aqui com mais um podcast da Consciência. Meu nome é André Emboava, sou consteladora familiar e terapeuta integrativa. Estou aqui, mais uma vez, com a minha companheira de podcast, Heloísa Brião. Elu, é com você. Olá, eu sou Luísa, sou astróloga e terapeuta holística e hoje nós vamos falar sobre consciência financeira para o dia a dia com o Thiago Godoy, que muitos de vocês conhecem como Papai Financeiro no Instagram. Ele é especialista em educação financeira pela FGV, head de educação financeira da XP e é colunista na Infomoney. Agora também está escrevendo na Vida Simples, para vocês lerem e se inspirarem sobre como refletir o financeiro de outra forma. Bem-vindo, Thiago, que bom que você aceitou o nosso convite. Bem-vindo, Oi, Ti. Elu. Oi, Andréia. Poxa, prazer é meu estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Vai ser uma excelente conversa. E a gente queria que você falasse um pouco então sobre como que começou o seu interesse, né, por esse tema, assim, e como que você percebe que ele está fazendo diferença na vida das pessoas, né? Porque pelo menos eu, a Déia, a gente recebe, é o principal tema, eu acho, né, Déia? Acho que 60% dos atendimentos as pessoas trazem os problemas com o financeiro, para serem equilibrados, né, com as nossas técnicas. Legal. Vou encurtar uma história longa, né? Eu me formei em administração na faculdade, mas eu, desde a faculdade, trabalhava com educação. Era professor de inglês, na verdade. Trabalhar com educação, acho que é uma palavra chique, assim, né? Eu era professor de inglês, que eu gostava muito, né? Era uma coisa que eu fazia muito bem, e era o que eu tinha como renda nessa época da faculdade. Sempre gostei e sempre, né, trabalhei com isso. E eu acabei me formando em administração, indo trabalhar com projetos educacionais nos Estados Unidos. Consegui uma coisa meio aleatória, assim, também, nada planejado. Eu consegui essa vaga, fui trabalhar lá. Era um emprego bem desafiador, mas que, né, eu acabei conseguindo ali, né, performar e me desenvolver nesse emprego. Voltei para o Brasil e comecei a trabalhar com projetos educacionais, com captação de recursos, na verdade, que é o que eu fazia lá. E aqui no Brasil, na época, não tinha, quase não tinha isso era início dos anos 2000, 2006, 2007, foi. Comecei a trabalhar com isso aqui no Brasil, com captação de recursos, projetos educacionais. Fiquei alguns anos no Rio, num grande projeto de inclusão digital e ensino de tecnologia. Depois fui para a Bolívia, fiz um projeto com diabéticos, lá, educação em diabéticos, captação de recursos também para o projeto acontecer. Fui trabalhando durante um bom tempo com isso. Fui para um projeto de educação dos programas de assistência à infância e adolescência em Minas, né, do CMDCA, na verdade, o Conselho Municipal da Criança e Adolescente, ensino também de práticas de gestão e tudo mais. Só que eu acabei ganhando, uma época, eu ganhei um prêmio de captação de recursos, numa campanha de captação de recursos, e na época parece que, né, deu uma certa visibilidade para mim, e aí me chamaram para participar de um processo seletivo para o projeto da Estratégia Nacional de Educação Financeira, que eu não fazia nem ideia do que era educação financeira nessa época, 2014. Então, eu vim para São Paulo na época, eu morava no Rio, vim para São Paulo para participar do processo seletivo, acabei sendo contratado com essa cadeira também de captação de recursos e de desenvolvimento de projetos, e assim, mergulhei de cabeça nesse projeto, porque por ser da Estratégia Nacional de Educação Financeira, tinha projetos no Brasil inteiro acontecendo, em escolas com adultos de baixa renda, mulheres do Bolsa Família, aposentados, em parcerias com os ministérios lá em Brasília, né, com o Ministério da Cidadania, o Ministério da Educação, Banco Central do Brasil, né, a própria B3, a Bolsa de Valores, a Federação Brasileira dos Bancos. Um grande projeto com muitas, né, organizações envolvidas e com um trabalho muito sério de mensuração de impacto, né, de desenvolvimento de projeto de mensuração do impacto, em parceria com o Banco Mundial, com o BID. Então, eu acabei fazendo uma pós-graduação em educação financeira de cara, porque não apenas implementávamos os projetos, como também avaliávamos o impacto com organizações de referência. Eu fiquei 6 anos nesse projeto, acabei me apaixonando pelo tema da educação financeira, porque eu vi o quanto que isso mudava a vida das pessoas. O quanto que você fazia isso na escola e realmente era um efeito que dava na família do jovem. Ele leva isso para casa. Né? Uma pessoa, um adulto, mesmo de baixa renda, principalmente baixa renda, consegue melhorar de vida, se organizar financeiramente com esse conteúdo. Bom, e aí, né, também, para não ficar muito longo o papo, eu fui me socializar depois academicamente também, fui fazer um mestrado
né, aqui na GV em São Paulo, estudei 400 pessoas endividadas, porque a gente vê que né, a dor principal é isso, né, o endividamento. Então, fui entender um pouco mais sobre isso, ver quais eram os gatilhos principais, o que a gente pode fazer também como metodologia para ajudar a pessoa a sair do endividamento. E, bom, desde então, essa é a minha vida, né? Educação financeira. Estou na XP há 2 anos e meio, né? Liderando essas frentes de educação financeira ali também, dentro da XP. Muito no online, né? Principalmente porque a pandemia aconteceu em 2020, a gente acabou potencializando essas iniciativas online. Eu acredito muito nisso, no impacto do digital, né? Para o ensino da educação financeira. E é isso, assim, eu me interesso cada vez mais porque eu vejo o quanto isso cresce, né? Vocês falaram isso, né? Continua sendo uma dor muito forte e acho que a gente está só no início desse assunto aqui no Brasil, principalmente. Tem muito para ser falado ainda e realmente conectar as pessoas que a maioria, né, que ainda se sentem, digamos assim, excluídas desse universo, né? Porque ainda é uma coisa que está no mercado financeiro, parece que é algo inacessível. Eu vejo que a imensa maioria das pessoas ainda precisa de um incentivo para poder começar nesse assunto. E eu vejo o quanto que isso faz bem quando a pessoa começa. Então, é isso que me mantém aqui, né, preso no bom sentido, né, conectadíssimo com esse assunto, né? Não, perfeito. E quando eu comecei, né, a refletir sobre o financeiro, eu percebi o quanto que, no meu caso, eu não pensava muito na minha conta, eu era entusiasmada, nunca fui pessimista. O que tinha, eu estava satisfeita, mas aí, por não ter métricas, por não ter objetivos, as coisas ficavam muito soltas e eu não guardava, né? E só de ter começado a pensar em guardar um pouco, e não da forma assim, com ações, nada disso, só uma organizaçãozinha básica já mudou muita coisa. E até mesmo o pensamento de, por exemplo, qualquer conta que eu pago, eu estou investindo em algo, eu estou contribuindo com o mercado, inclusive, né, o mercado econômico. Só de pagar a luz, eu estou investindo em algo bom para mim, mas eu estou também contribuindo com um serviço, né? E só de pensar desse jeito, e aí eu passo isso também para as pessoas que eu atendo, parece que já traz ok, a luz está cara, mas não vou olhar para isso com tanto rancor, né? Porque a gente cai numa reclamação que vira uma bola de neve, e quando você vê, você só reclama e detesta pensar em dinheiro. Não, isso é um ponto muito importante, Lu, porque tem, assim, né, claro, eu falo também sobre a questão mais técnica e objetiva das finanças, que é você realmente entender, desde juros compostos, né, até realmente os tipos de investimento que estão aí disponíveis, que são, na verdade, positivo, é muito importante entender isso, porque vai ser algo que vai te ajudar durante o tempo. Mas o mais importante não é isso, né? O mais importante é essa coisa da mentalidade mesmo, e de você se organizar minimamente para poder começar a ter uma paz, que eu chamo assim, sabe, de paz com o dinheiro. Tem que fazer as pazes com o dinheiro, e a gente vive muito essa cultura de que o dinheiro é nocivo, de que o dinheiro faz mal, de que o dinheiro é um mal necessário, né? Se fala muito isso. Dinheiro na mão é vendaval, dinheiro é um mal necessário, e tem uma visão também muito negativa sobre a riqueza, né? A pessoa rica, ela é corrupta, a pessoa rica, ela é desonesta, né? Tem, de forma geral, né, estamos generalizando aqui, mas tem uma questão de crenças limitantes muito forte e que estão indo para o lado negativo, que são chamadas de crenças de aversão ao dinheiro. Um trabalho muito forte da psicologia do dinheiro em estudar essas crenças no mundo inteiro. Aqui no Brasil, nós temos mais ainda, em média, assim, digamos, se comparado com outras culturas, a gente tem muita crença negativa com o dinheiro, muitas crenças de aversão ao dinheiro. Tem um pouco da herança católica, que o catolicismo condenou durante muito tempo o lucro, né? Então, os países de origem protestante, por exemplo, que tem uma diferença por conta da ética protestante, nada assim, dizendo nem bem ou mal de nenhuma religião em si, mas olhando mais as características culturais das religiões e o quanto que elas evoluíram em relação à prosperidade financeira nos últimos 500 anos, né? Digamos assim, desde quando a reforma protestante aconteceu. E aí você vê, comparativamente, é muito interessante ver os dados, né? Eu gosto muito de olhar números. Por exemplo, como funciona o letramento financeiro nos países da Europa. Se você comparar, por exemplo, a Alemanha com a Itália, que praticamente fazem fronteira, ali tem a Suíça no meio, mas são países muito próximos, que estão próximos culturalmente há muito tempo, você vê que tem uma diferença discrepante, que a Alemanha tem mais letramento financeiro do que a Itália.
mais do que Portugal, mais do que a França, mais do que a Espanha, que são países todos de origem latina e católica, né? Comparado com... Então, tem questões que são, sim, culturais e até uma origem mais profunda, religiosa, mas tem também uma questão mais de curto prazo aqui no Brasil, que foi aí tudo que a gente viveu com o dinheiro nos últimos 40 anos, vamos dizer assim, né? 35, 40 anos, que foi a hiperinflação nos anos 80 e final dos anos 80 e início dos anos 90, até a estabilização da moeda, que a gente vive hoje. Então, assim, claro, mudou muito nos últimos 10, 15 anos. O mercado financeiro dá mais acesso às pessoas, as pessoas conseguem acessar produtos financeiros hoje de forma muito mais fácil do que há 15 anos, 10 anos. Mas ainda carregamos coisas pesadas que vieram, imagina, o congelamento das contas lá no início dos anos 90, não se vivia, né? A classe média para baixo, que é 99% das pessoas, não conseguia ter realmente uma visão de médio prazo, ainda mais de longo prazo. Era muito do aqui e agora, do usar o salário. Então, isso tudo para dizer, assim, estou fazendo esse grande parênteses aqui para dizer que não é uma questão individual, que a pessoa que não tem uma relação boa com o dinheiro, ela necessariamente ela é uma pessoa incompetente. Não é isso. A gente vive num contexto que não favoreceu isso. Então, para nós, é um desafio mesmo vencer essa inércia, começar a olhar a questão do dinheiro de uma forma mais amistosa, acolhedora, que eu gosto, acho que é disso. É uma coisa muito importante. E aí eu falo muito assim, às vezes, meio que umas palmadas, assim, né? Que foi um pouco do que você puxou aquilo. Se você não olhar para isso com responsabilidade, com seriedade, não encarar a sua vida financeira realmente e entender que é uma questão sua, se você não lidar com isso, ninguém vai aprender a lidar por você, não importa o governo que estiver aqui, não importa o seu chefe, o seu emprego, isso não vai fazer diferença se seu pai, se sua mãe não te ensinou, se seu marido gasta muito, você vai ter que se virar com isso. Eu falo muito isso, assim, a relação com o dinheiro, gente, ela não tem divórcio. Você não vai lá, não, agora eu não gostei, vamos divorciar. Não, é para a vida inteira. Se você não olha no olho disso e fala, cara, eu vou resolver essa situação, você vai reclamar, ser vitimista a vida inteira, sua vida financeira nunca vai estar boa, até o fim da sua vida. Vai ser assim, sinto muito, não tem muito o que fazer. Se você não pegar isso e olhar pegar no chifre, como diz, né? Então, eu estimulo muitas pessoas também nisso, sabe? Eu dou umas palmadas para você acordar e dizer, cara, é possível. Eu já vi milhares de pessoas mudando de vida nesses 10 anos aí que eu trabalho com esse assunto, e eu sei que é possível, mas não vai cair de mão beijada que alguém vai aparecer e vai te dizer a fórmula, 1 mais 1 é igual a 2, acabou, resolveu a tua vida financeira. Não vai ser assim. Precisa de colocar um pouco de atenção e cuidar dessa relação, como qualquer relação que a gente tem na vida, né? Tem que cuidar. Sim. E, Tiago, antes da gente entrar aqui, né, nesse podcast, a gente estava conversando, e aquilo que você comentou também, né? A gente precisa falar mais sobre esse tema, né? As pessoas têm um pouco de receio aí de falar. E eu estive num curso de crenças por 4 dias agora, e ali né? Não vou dizer a maioria, porque eram quatro pilares de crenças, mas um deles era sucesso profissional e o outro prosperidade, né? E uma grande parte estava nesse rol da prosperidade aí. Porque, e as pessoas, eu percebi assim, né, até dentro da minha própria história, como você disse, essa questão cultural, né, da questão que acaba indo para esse cunho, às vezes, religioso um pouco, mas que as pessoas têm um pouco de vergonha de falar sobre esse tema, quando elas não têm uma estabilidade, aí, uma liberdade financeira, por conta de se achar um pouco incompetente, ou não, sabe? Se eu estou endividado, se eu não consigo ser próspero, é porque eu não tenho valor, né? Em alguns casos, né? Eu não sou merecedor, eu não consigo, né? Eu não tenho competência para isso, e acabo se escondendo muitas vezes desse lugar e não falar sobre isso por essa vergonha, né? Entre aspas aí, de se expor nesse assunto. Você vê isso também? Com certeza. A gente vive numa sociedade, cada vez mais, né, que atribui o valor do dinheiro ao valor pessoal. Isso mexe muito com a autoestima. E, bom, eu gosto muito
de um livro, quer dizer, de um escritor chamado Yuval Noah Harari, e ele fala isso no livro Sapiens, né? Ele fala que o dinheiro é uma grande invenção da humanidade, na verdade é a história mais bem contada pela humanidade, porque todo mundo acredita em dinheiro. Nem todo mundo acredita em Deus, nem todo mundo acredita em democracia, nem todo mundo acredita em direitos humanos, nem todo mundo acredita na ciência, nem todo mundo acredita que a Terra é redonda, né? Mas todo mundo acredita em dinheiro. Basta você botar uma nota de dinheiro para o dono da padaria no caixa e você vai levar o pão para casa, né? Basta você botar o seu cartão de crédito ali que a loja vai aceitar o seu cartão de crédito. A humanidade acredita no dinheiro, mas é a história mais bem contada na humanidade. E essa história, ela acabou se tornando muito importante nessa contemporaneidade, né? O que a gente está vivendo hoje. O dinheiro ele é cada vez mais rápido e usável, fácil, internet, você tem acesso às coisas ou não tem acesso por ter ou não ter dinheiro. E à medida que a gente tem também uma explosão do uso das redes sociais, por exemplo, né, que você tem aí uma alta exposição da vida das pessoas, as pessoas mostram o que elas querem mostrar, elas editam a vida delas, elas precisam mostrar as coisas, né, para o outro. Estou aqui fazendo isso, olha, tá vendo como é que eu estou? Então, existe acho que eu vejo muito aumentar essa ansiedade em relação a que eu estou mostrando, o que eu estou fazendo, o que eu não estou fazendo, e essa necessidade de mostrar que né, você não é, você tem. Né? O ser é menos importante do que o ter. Aí, eu acho que tem uma coisa muito da maturidade da pessoa, que é um processo mesmo evolutivo, desenvolvimento de cada um, que é o quanto você dá valor ou não dá valor à opinião do outro. E acho que é uma questão de maturidade mesmo. A gente vai ficando, né, na média, a gente vai ficando mais velho, vai ficando mais maduro em relação a isso. Tem gente que não, continua com mais dificuldade. Tem gente que, né, dá mais valor à opinião do outro. E aí tem muita questão do sentimento de aceitação e de rejeição, né? Como você lida com a rejeição? Como você lida com a aceitação, né, do outro? Eu vejo muito isso no consumo. Pessoas que têm, né, uma discrepância no consumo, são consumidores vorazes, digamos assim, e gastam mais do que podem, mais do que ganham. Muitas vezes você vai analisar aquilo, né? Eu vi muito no meu trabalho com endividados, a pessoa dá muito valor à opinião do outro, ela dá muito valor a essa aceitação. Então, ela vai comprar, sim, uma bolsa que custa o salário dela do mês inteiro, porque ela está num grupo onde ela quer ser vista como uma pessoa bem-sucedida, mesmo que ela não tenha dinheiro para aquilo. O homem, estou dizendo aqui mais até a questão de gênero, porque eu vi muito isso, o homem vai comprar, vai valorizar um carro mais caro, vai mostrar para os amigos do futebol dele que ele tem, sim, aquele carro novo que saiu agora, que é um carro da moda, mesmo que isso custe para ele, assim, metade do salário dele ou mais. Eu vi muito isso. Assim, o cara tem um salário que ele gasta mais da metade com o financiamento do automóvel dele. Ele mal consegue pagar a gasolina e tem que abrir mão de muitas coisas, fica endividado. Isso acontece muito, gente. Não é um pouco, não é muito que acontece. Então, isso é um problema porque isso bate na questão da autoestima. E se a pessoa não tem, ela não se sente, né, incluída, ela não se sente valorizada, ela não se sente... Então, é muito mais um trabalho, né, de desenvolvimento pessoal do que de entender como lidar com o dinheiro, porque o dinheiro é esse instrumento. Por ser esse instrumento universal, que o mundo inteiro acredita, e que tem uma troca imediata, né? O dinheiro é altamente intercambiável. Você tem dinheiro, você pode acessar as coisas num piscar de olhos. Então, isso mexe muito com as pessoas. E o problema é o quanto que isso vai te custar o outro lado, né? Porque tudo tem um custo. Comprar um carro que custa mais da metade do seu salário tem um custo emocional envolvido, né? A tua família vai sentir esse custo. É o seu filho que vai deixar de ir para um colégio particular, você vai ter que botar um colégio público porque você está priorizando um carro importado, né? E tudo tem custo emocional e as pessoas não estão aprendendo a lidar com esse custo emocional, né? Se ela está abrindo mão de uma coisa, dinheiro é escolha, né? Mesmo a pessoa mais rica do mundo, ela tem que fazer escolhas, porque se você escolhe, por exemplo, viver para ganhar dinheiro, você está custando tempo de vida seu, e você está, né? E você vê muito no trabalho com executivos, por exemplo, pessoas que chegaram no fim da vida com altos cargos, muitos deles em estado de depressão porque não viram os filhos crescerem, porque ficavam trabalhando 14 horas por dia fora de casa, não tinham tempo para a família, e 20 anos passaram no piscar de olhos,
a pessoa está ali com um custo emocional infinito, porque isso não volta, o tempo não volta. Então, assim, acho que eu me estendi um pouco aqui na resposta, mas é uma fonte de muita dor se a pessoa não equilibra. E aí, de ordem prática, o que eu busco trabalhar com as pessoas, né, porque eu também não sou psicólogo, meu trabalho é um aconselhamento financeiro mais amplo, claro, envolve muito a questão da crença, eu consigo trabalhar isso bastante, mas é de ordem prática mesmo, como que ela vai conseguir as pequenas conquistas para sentir uma evolução, como se fosse um trabalho mesmo de preparo físico, né? Você quer correr uma maratona, não dá para você começar de um dia para o outro correndo uma maratona, você precisa de um treinamento tanto emocional quanto físico para aguentar uma maratona. Então, eu faço muitas pequenas conquistas, que é, primeiro, entender o que é prioridade na tua vida, né? Processo de priorização, o que é importante de verdade. Escreva isso numa folha de papel. Não vai dar mais do que 5 linhas, o que é importante na tua vida. Você não vai gastar uma folha inteira, né? E entender essa priorização começa a te dar mais luz do que você quer na tua vida hoje, daqui a 3 anos, daqui a 20 anos, né? E essa visão, acho que um pouco do que a Lu também trouxe aqui, essa visão do que você quer, da sua prioridade e do tempo, né, vai te dar mais clareza sobre o valor, custo financeiro. E aí sim a gente tem um processo que é o do planejamento financeiro, que vai dar para você uma perspectiva, e isso dá conforto emocional, porque você vê o progresso acontecendo, você vê que você está caminhando para uma organização. Você está arrumando seu armário, você abriu a porta, você vê que a roupa branca está do lado esquerdo, a roupa colorida está do lado direito. Já facilita bastante a tua vida, né? Nossa, perfeito. Eu acho muito legal pensar, assim, que pela perspectiva astrológica, a gente tem símbolos relacionados à questão do dinheiro, e todos esses símbolos são relacionados a valor, né? Mas valor pessoal, então é o alto valor e o valor no sentido de o que a gente valoriza e o que a gente usa para se vincular com o outro, né? Então, a Vênus, o astro, Vênus, ele seria o representante disso, né? E justamente ele fala sobre beleza, ele fala sobre prazer. Então, é muito delicado, às vezes, quando essa pessoa tem esse astro desafiado no mapa, essa relação de se mostrar, como você falou, né? Existe uma área da vida que a gente observa como que a pessoa, ela se sente segura com o mundo material. E é justamente a área da vida do dinheiro e a área da vida desses valores, assim, né? O que a gente dá de valor também para o mundo. Por isso que tem muito da produtividade tá nessa área. E é bem interessante você trazer essas palavras sem eu precisar falar nada disso, né? Porque a gente às vezes não consegue perceber que é gostoso comprar e a gente se desconecta desse momento da compra e vai comprando, comprando, comprando e não cria nem sequer pequenos rituais de, nossa, eu consegui aqui, putz, comprei esse quadrinho caro, né? Já olha para a fatura do cartão, eu comprei, nossa, foi R$200, Desculpa, né? Já vem a culpa, já vem a culpa. Então, é legal esse movimento de, não, eu estou comprando, isso é legal para mim, e eu quero, de alguma forma, levar isso para frente ou não, depois eu posso vender, mas ter um momento de pensar é importante, né, nessa correria que a gente está hoje. Sim, demais. E, assim, claro, a compra, né, ela tem, inclusive, estudos de consumo, né, e tem até um centro aqui em São Paulo, do Hospital das Clínicas, que estuda consumo compulsivo. Conheço o pessoal lá, faz um trabalho maravilhoso. O consumo, ele traz uma sensação de dopamina, como ele tem um prazer imediato associado ao consumo, e ele tem realmente um prazer físico, né? É tangível isso, é como se for, e é associada a, né, tem uma descarga de serotonina ali, então tem prazer envolvido, né? É gostoso comprar. Só que também é doloroso não ter dinheiro para pagar o cartão de crédito no final do mês. E aí, o que eu tenho trabalhado, né, claro, é um caminho menos óbvio, tá? Porque é mais ou menos, eu gosto de associar isso ao processo de atividade física, porque é uma coisa mais óbvia e que a gente mudou muito nos últimos 30 anos em relação a isso, né? Se você no início dos anos 90, no final dos anos 80, visse alguém correndo na rua, você era ladrão, né? Não tinha. Quando eu era criança, no final dos anos 80, me lembro de ver uma pessoa correndo na rua, né? E hoje você vê, né, grupos de pessoas correndo na rua, porque dos anos 90 para cá teve um cara chamado Dr. Cooper, né, um brilhante médico, estudou isso, ele descobriu lá os benefícios da corrida e se tornou algo comum correr, o ato de correr, o exercício de correr. Nos anos 90 para cá, as academias de ginástica explodiram, não existia, né? Era aqueles YMCAs nos Estados Unidos, que eram academias ali
de bairro, né? Uma coisa meio que... Hoje você vê uma rede de academia, porque malhar se tornou algo socialmente aceitável, não só desejável, né? Só que o ser humano continua tendo o cérebro preguiçoso. A gente continua tendo a mesma estrutura cerebral que a gente tem há milhares de anos. E sair para correr num dia frio em São Paulo continua tendo o mesmo gasto emocional do que tinha quando a gente estava lá há 20 mil anos. Mesmo custo para nós como físico, né, digamos assim. Só que as pessoas vão para a academia de ginástica. Elas pagam, muitas pagam e não vão, né? E aí está perdendo dinheiro. Mas muitas pessoas vão. E isso é uma questão cultural. O que faz a pessoa ir? Ela tem que associar um benefício. Senão, é muito mais gostoso, energeticamente, para a gente ficar no sofá vendo televisão e comendo pizza. Lógico. Ninguém acha gostoso, não. É muito mais gostoso sair para malhar. Só que a pessoa vê um benefício em malhar e ela tem uma carga de energia ali que faz ela ir, porque ela se vê na praia daqui a 6 meses. Ou ela se vê perdendo um peso e ficando a pessoa mais atraente. Ou ela se vê mais saudável, podendo correr, né? Ou se vê carregando os filhos no colo. No meu caso é esse, né? Eu vou na academia porque eu tenho uma filha de 10 meses que está ficando mais pesada e eu quero levantar ela ainda com bastante vigor, até ela, sei lá, o tamanho que ela tiver, entendeu? Porque eu quero continuar papai forte para ela. Mas tem que ter um motivo associado. Com dinheiro, eu quero dizer isso. E com dinheiro é a mesma coisa. É óbvio que é muito mais gostoso ir no shopping comprar, gente. Ninguém está falando que não é. É delicioso. Só que se você não vê um benefício, e eu faço isso bastante, você vê o benefício de ter dinheiro, que eu chamo de reserva da paz, reserva da saúde mental, porque ter dinheiro, vamos supor, você perde o emprego hoje, amanhã. O que você vai fazer quando você não tem dinheiro? Se você não tiver 6 meses do seu custo de vida, ou 1 ano, que é o mais legal, mais interessante, se você não tiver esse dinheiro, você vai ter que reduzir custos. Eu vejo famílias entrando em processos muito dolorosos emocionalmente, porque tem que desfazer de bens, tem que desfazer de apartamento. Né? Vende um apartamento que comprou na pressa, com certeza absoluta vai vender mais barato do que ele vale. Vende um carro. E aí você vê um processo de deteriorização da família, né? Muito doloroso, muito triste, porque não estão preparados para choques financeiros que podem acontecer, com uma boa probabilidade vão acontecer na pandemia, como aconteceu. Então, agora, pensa no outro lado. Eu falo para a pessoa assim, imagina você com um ano de renda. A sua renda hoje, o seu custo de vida hoje é X. Imagina você ter 12X em investimentos. Se acontecer alguma coisa, você tem dinheiro para um colchão de segurança, para uma reserva da paz, para você se estruturar. E isso não tem preço. Né? Não é tão prazeroso juntar dinheiro, mas ter essa reserva, eu vejo as pessoas com esse prazer, ter essa reserva dá uma paz emocional, né? uma tranquilidade que vale a pena. Esse é o primeiro, Eu adorei esse passo, termo. tá, gente? Esse é o primeiro passo. Eu gostei do termo, reserva da paz, não reserva de emergência. É melhor, assim, né? Bem melhor para dar essa dica. Total. Sim. E, Tiago, você falando muito dessa questão das crenças das pessoas, né, de como, e isso vem, né, já vou aí coligar um pouquinho também com o meu trabalho, nessa questão das nossas origens, né, porque muitas vezes nós temos aí, né, uma lealdade com a nossa família de origem, né, se meu pai não teve sucesso, eu também não tenho direito de ter, isso acontece, né, a gente vê muito nesse trabalho que eu faço. Ou se eu venho de uma família, por exemplo, né, uma família que teve aí uma vida de muita escassez, né, uma pessoa que, sei lá, a família vem do Nordeste, né, que sempre aquela luta, né, e fica aquela coisa assim, eu tenho que lutar muito para conseguir ter algo, porque meus pais lutaram muito. Tem que sofrer. Né? E sofrer, isso. Tem que sofrer. Tem que sofrer para ganhar, né? O dinheiro que vem fácil, vai fácil. Isso são crenças, né? Eu tenho que ter muito esforço para ter valor, né? Então a gente vê esse tipo de crença que acontece muito. E muitas vezes, né, só para finalizar com a constelação, vem da lealdade da nossa família, né? Então é uma lealdade a esse sistema familiar escasso, então eu tenho que ser escassa para honrar essa família, que é uma visão equivocada, né? E a constelação te traz de volta para esse seu lugarzinho ali de eu posso fazer diferente, porque é isso que meus pais esperam de mim, né? Que eu faça diferente, que eu seja próspera, que eu seja feliz.
E também a questão de olhar ali nessa questão não só dessa lealdade, mas também de se sentir num lugar de merecedor mesmo, eu acho. Eu acho que nós, né, de um modo geral, pelo menos as pessoas que a gente cuida aí de alguma forma, e nesse curso que eu fiz, a gente vê muito essa dificuldade da identidade. Eu sou bom, né? Eu sou capaz, e a gente vê esse problema de identidade. Será que eu sirvo para isso? Será que eu sou bom o suficiente? Nesse curso, muitas pessoas, né, identificam isso. Será que eu presto para alguma coisa? Será que eu sou capaz? E você vê que são crenças que vêm lá de trás, que às vezes você ouvia quando era criança, e você nem mal se lembra disso. Ah, você não presta para nada, menino, vai, né? E aí você vem com uma crença enraizada aí no seu sistema e que tem que ser trabalhada, né? Nossa, tem muito. Assim, acho que tem desde essas crenças familiares, sim, perfeito, que até são chamadas de crenças intergeracionais de uso do dinheiro, passam de geração para geração. O avô que fazia de uma forma, passa para o pai, passa para o filho, tem desde o histórico, sim, familiar, né, família de imigrantes, e sempre foi muito difícil para a nossa vida, sempre para a nossa família foi sempre muito difícil. E aí, né, você estuda muito bem isso, é uma coisa de honrar aquela família ali, de dizer, eu vou ser a primeira pessoa a quebrar esse ciclo, né? Eu vou ter que, para me sentir incluído nessa família. E aí tem a questão cultural também, por exemplo, se você analisar a sociedade portuguesa e Portugal, comparar a ética do trabalho, né, claro, estou pegando um exemplo específico porque é o mais dramático. Comparar, por exemplo, com o americano, o norte-americano, né, dos Estados Unidos. Ali. O português ele tem uma visão, estou generalizando aqui também, meus amigos portugueses aqui podem discordar de mim, mas até onde eu conheço, estudei, tive a oportunidade de me conectar, o português ele tem uma visão do trabalho sofrida, penosa. A gente herdou isso no Brasil, a gente tem essa herança. A gente é um pouco menos do que eles. Se você olhar o português, ele tem isso. Se não for um trabalho, essa ideia de ter prazer no trabalho é completamente inaceitável, completamente não se justifica. O trabalho tem que ser algo que é doloroso, penoso, sacrificante. Sacrifício é uma palavra muito forte. Você está sacrificando para você receber ali aquilo como algo que, nossa, eu dei meu sangue aqui. Tem que matar um leão por dia, né? Tem que dar o sangue, tem que sofrer. Isso é muita escassez, porque se você tiver que sofrer para ter uma vida boa, você está sofrendo de qualquer jeito, você não está tendo uma vida boa. Ter uma vida boa é não sofrer, é o sofrer o menos possível, né? E ter dinheiro é bom justamente porque te ajuda a sofrer menos. Né? Então tem essa ideia de que o dinheiro é muito difícil. E realmente, claro, a gente pode olhar a pirâmide econômica no nosso país, a gente tem uma dificuldade muito grande de criar e dividir riqueza, né? E ter riqueza de forma mais ampla, porque não adianta nada a gente ter riqueza lá na ponta e não ter pessoas ricas. Um país pobre vai continuar sendo um país pobre, mesmo que tenha riqueza. Mesmo que seja um país rico, as pessoas são pobres, né? Então, tem uma questão assim que é óbvia, que é objetiva, mas o ponto que eu acho que funciona bastante no nível individual, porque não tem jeito, a gente só vai mudar o coletivo no nível individual, é a pessoa encontrar dentro da profissão dela, dentro do que ela está fazendo ali, um caminho para que ela faça bem o que ela faz e seja reconhecida naquilo e continue e tenha um caminho para a sua prosperidade financeira. Associar a questão da profissional, onde ela consegue ter um retorno maior do que ela está tendo. É onde ela consegue desenvolver, né, se desenvolver profissionalmente, se desenvolver como né, alguém que trabalha e tem resultado. Só que, claro, isso é um nível que precisa ser feito no nível individual, e aí acho que muito do seu trabalho, né, Andréia, é olhar para esse passado e se desvincular desse passado que foi, sim, sofrido da maneira que foi, mas que não precisa ser agora, né, de forma que... Bom, acho que a melhor forma da gente falar disso é tangibilizar, né? Eu vejo, assim, pessoas que quebraram completamente esse ciclo, que, por exemplo, vieram de um sistema onde todo mundo era funcionário público. A pessoa foi lá, teve que
seguir aquilo, porque só assim você seria estável na vida. A pessoa estava infeliz no trabalho como funcionário público, quebrou aquilo, foi empreender. Claro, passou por vários perrengues, mas assim, está hoje num nível... Eu tenho alguns exemplos assim, né? Militar, funcionário público, pessoas que seguiram essa carreira mais certa, né? E com essa sensação de segurança, falsa segurança, né? Porque também, se você está infeliz fazendo o que você faz, você acorda de manhã e detesta fazer o que você faz, você não tem segurança nenhuma, você está só ali trocando, né, a sua infelicidade por um teto e uma comida, né? Então, é um processo que, de novo, ele no início, principalmente, ele é uma quebra e a pessoa precisa encarar isso. Ela tem que fazer escolhas, né? E muitas vezes ela só faz isso quando ela está num nível de dor muito forte. Está sofrendo, ela não tem muito o que fazer, ela vai lá e encara, né? Mas funciona. Tem visto funcionar com muitas pessoas também. Eu acho muito legal o que você estava falando do trabalho, porque às vezes eu escuto, né, as pessoas no atendimento falando, porque eu tenho que fazer o dinheiro trabalhar para mim, pensando nos investimentos e tal. Sim. E aí, imediatamente eu falo, mas como é que o trabalho vai para você? É o sacrifício? É a escravidão? Né? E é uma das coisas que a gente mais elabora, assim, nas terapias holísticas, não só eu, né? Geralmente os terapeutas holísticos trocam ali, estudam muitas técnicas para trazer esse pensamento de não é mais escravidão, não é mais sacrifício, e tá tudo bem você descansar, né? E curtir ali esse dinheiro de outras formas, não só caindo na conta e reclamando sobre ele, né? Eu estou falando muito da reclamação porque é isso, tem pessoas que são muito prósperas, mas não conseguem observar essa prosperidade por muito tempo, não conseguem manter essa prosperidade, porque estão nessa vibração até da vergonha de estarem prósperos, seja porque os amigos não estão, ainda mais agora no momento que a gente está passando, que tá, né? Tem uma retração do mercado, essa é a sensação que todo mundo está tendo. Aí todo mundo reclama, você não reclama, já é como é que eu vou fazer parte, né, desses amigos agora? Tem até um vídeo do Porta dos Fundos que eu sempre coloco nas minhas palestras, que ele chama dívidas, se não me engano, dívidas. E é um papo de um restaurante, tem 3 amigos conversando, assim, e 4 amigos conversando, e eles estão endividados, estão reclamando que eles não têm dinheiro para nada, todo mundo endividado, e aí um deles pede um suco. Aí o pessoal, como assim? Você pede um suco? Você não tem dinheiro para nada. Eles começam a brigar com ele porque ele tinha quitado as dívidas dele lá, então ele quitou as dívidas, e aí todo mundo, não, você não é amigo mais da gente, não, deixa, né? E é interessante porque é, de fato, uma coisa cultural, a gente acaba ficando nisso, né? Você não pode ter dinheiro, você ter dinheiro, você está errado, você está, nossa, como é que pode fulano, né, ter dinheiro? E eu, né, eu tirava nota melhor do que ele na escola, como é que ele vai ter, né, ele está melhor do que eu aqui, né? Então tem muito isso, a inveja, a gente desperta muitos sentimentos. Acho que é uma coisa muito importante nesse trabalho que eu vejo, acaba sendo o caminho que eu tenho me dedicado, não é o caminho mais fácil, né? Porque se eu quiser falar só da questão mais técnica, é muito mais objetivo, mas eu sei que o que muda comportamento é você mexer lá embaixo, lá no fundo, né? Então eu vejo muito essa questão emocional, porque se você não se reconhece, aí, acho que uma coisa muito importante você também trouxe, Lu, do trabalho, né? E a André também falou. Se você vê o trabalho, valoriza o trabalho como uma ferramenta para o seu desenvolvimento pessoal, uma ferramenta para você exercer o seu desenvolvimento como ser humano, a gente está aqui para alguma coisa, né? Acho que tem uma questão até mais profunda, assim, senso de propósito. E não é um propósito que você vai acordar e vai estar numa grama verde, todo mundo que trabalha com você. Vai ser fácil, leve, harmonioso. Não é simples, né? A gente vive num mundo econômico e que sim, tem desafios e problemas para serem resolvidos, né? E trabalhar eu não gosto de falar isso, assim, trabalhar é resolver o problema, não é, porque é muito mais do que isso, né? Mas é sim encontrar caminhos para a gente fazer a vida melhor para as outras pessoas. Acho que esse senso de doação, e não é caridade, você não está trabalhando para ser bonzinho com o planeta, você está trabalhando porque você precisa ter uma utilidade. Eu acho que tem uma questão muito de... Nós precisamos ser úteis na vida, não adianta ser igual a pessoa que ganha na loteria, tem estudos, inclusive, que mostram que a maioria das pessoas não consegue manter aquele dinheiro. Tem problemas gravíssimos, porque eu acredito muito nessa coisa da energia, né? O seu retorno financeiro, ele claro, tem muitas pessoas que usam energias ruins para obter dinheiro, né? Acho que tem uma questão aí do karma da pessoa, que depois ela vai ver isso de alguma maneira, mas acho que muito do retorno financeiro que você tem está ligado, sim, à sua entrega, sabe? Como que você está entregando valor para as pessoas, e eu acho que essa doação mesmo de você
está ali fazendo um serviço, prestando um serviço, entregando um serviço e uma melhoria para as pessoas, dando um caminho melhor para elas. Então, isso é o primeiro passo. Tanto é que quando a gente fala com crianças sobre educação financeira, a questão do trabalho ela é muito importante, ela é um pilar essencial, porque se você não valoriza o trabalho, não enxerga o trabalho como, claro, vai ter dias que você vai estar de saco cheio, vai querer mandar todo mundo para aquele lugar, tem dias que você não vai querer ir para o trabalho, mas é o seu compromisso, e ser adulto é ter compromisso, né? Colocar isso como compromisso. E eu faço essa relação porque o cuidado com o dinheiro também tem esse pilar, essa origem. Cuidado com a saúde, né? Você falou de holístico, cuidado com a saúde também tem que ser um compromisso. Não dá para você falar assim, eu vou fazer uma atividade física quando der. Tá bom, você vai estar saudável, talvez, né? Você vai estar vendo um compromisso frouxo com a sua saúde. Com o dinheiro é a mesma coisa. Talvez se sobrar dinheiro eu vou investir. Então, talvez você vai ter alguma coisa na tua vida. Se você não pega o resultado do seu trabalho, que é o seu dinheiro, né? Claro, é um dos resultados. Então, é um resultado tangível e importante. Se você não sabe usar esse resultado, se você não se compromete, fala, cara, eu vou poupar 10, 20% da minha renda todos os meses sem falta, se você não fizer isso, você vai estar lidando mal com uma coisa muito importante. Você gasta 44, sei lá, às vezes muito mais horas por semana para ganhar dinheiro e você não dedica meia hora da sua semana para cuidar do seu dinheiro. Então, para mim, é uma conta que não fecha, sabe? Você vai perder, vai deixar dinheiro na mão e vendaval. Claro, você está jogando ele para o alto, bate qualquer vento, vai levar. Se você não segura ele e fala, cara, isso daqui vai vou botar um pezinho aqui nesse dinheiro para ele ir na hora que bater o vento, ele está seguro, né? Não vai adianta, vai ser fácil de gastar sim. Mas acho que é uma coisa de compromisso, sabe? De você falar assim, cara, é compromisso e é uma coisa séria, sabe? Pode falar, Déia. Quer falar? Não, eu estava refletindo muito, você falou sobre conversar com a criança, né? Depois que você teve a sua filhinha, como que você percebe, assim, que mudou conversar com os pais, quando você vai refletir esses aconselhamentos, né? Porque é importante ficar aberto, como a própria Déia falou, tem muito esse rancor que vai sendo passado, a energia do sacrifício, enfim, e a gente está reconstruindo isso, e às vezes é desafiador para pais que pensam diferente, aí estão os avós falando uma coisa, os tios, né, os primos, enfim. Como, assim, queria que você falasse um pouco até no sentido de aconselhar mesmo quem está ouvindo a gente a conversar sobre isso com as crianças, como que você reflete sobre isso? Legal. Acho que vocês vão ter até uma visão bem mais profunda do que eu quero aprender muito com vocês também. Mas tem uma coisa que a própria Andréia me ensinou, que é a questão eu uso muito isso, tá, André? Essa visão, assim, que é o tamanho dos pais perante os filhos, né? Eles são maiores, né, digamos assim. Então, e vou querer até que você complemente isso aqui, mas tem uma questão que a gente tem os nossos filhos e eles, até uma certa idade, eles não têm condições de, né, tomar decisões e ter um julgamento sobre as questões do mundo, né? Então, acho que sobre a questão financeira, tem duas coisas, né? Uma é a questão financeira que você vai, como pai responsável e detentor do capital financeiro, você vai estabelecer para o seu filho, que vão desde questões mais práticas, do tipo assim, olha, eu quero que a minha filha faça uma faculdade. Por que eu não posso poupar a partir de agora, para daqui a 18 anos, eu ter um dinheiro para que ela faça a faculdade dela, ou intercâmbio, ou sei lá. Eu construí ali, que sejam R$50 por mês, R$100 por mês, não importa. Eu ter esse compromisso como adulto com a minha filha e colocar, cara, o pai com os filhos, os pais com os filhos, e ter ali os dinheiros, os recursos destinados para o futuro financeiro dessas crianças. Acho que é uma questão que o pai vai fazendo desde que nasceu. Pode fazer. E é uma outra questão, que aí é o seio familiar, né? Porque esse assunto acaba virando um assunto que o casal vai conversar, ou se não é um casal, é uma pessoa só que toma conta da família, ela vai ter ali como um sistema que ela vai trazer para dentro da família, os valores que ela está trazendo, né? Ou seja, bom, a gente gosta de assistir filme no sábado à noite, a gente gosta de música aqui em casa, a gente gosta de ir para o parque para se conectar com a natureza, né?
A gente gosta, né, que a criança tenha contato com animais, né? Ou não pode jogar videogame depois de tal horário. Então, a palavra regra é mais forte. Eu acho que é a cultura que a família tem. E a gente sempre tem essa quebra, né? Ou seja, nossos pais tinham uma cultura, a gente vai querer absorver uma boa parte daquilo, né? Em alguns casos menos ou mais, né? Então, no meu caso aqui, muitas coisas que meus pais trouxeram eu vou continuar implementando com minha filha, mas tem coisas que eles trouxeram que eu acho que não são necessárias. Eu posso mudar, posso fazer diferente. Coisas que a minha esposa também viveu, né? Então, tem uma conjunção aí. Então, o dinheiro é parte dessa cultura, tem que ser parte dessa cultura. E o assunto dinheiro não pode ser algo velado, que o pai está culpado porque trabalha muito tempo e por isso ele vai lá e dá o presente mais caro que ele não tem condições de comprar, mas ele se sente culpado, a criança quer, ela vai lá e, como compensação a essa culpa, ela vai lá e dá um dinheiro, e a criança não entende o valor da coisa. Uma criança de 4, 5, 6 anos, 7 anos, não tem ideia de valor, né? Então, precisa trazer o assunto de uma maneira positiva, mas, ao mesmo tempo, realista. Esse é o desafio, né? Porque o dinheiro, não importa se essa família tem uma renda familiar de 3 mil, 4 mil reais, ou 40, 50, 60 mil reais, não importa. Esse valor sempre vai bater num teto para uma criança. Ela vai para uma escola, ela vai ter, né, amiguinhos que vão estar fazendo coisas que, né, não necessariamente você vai poder fazer financeiramente, ou vai ser prioridade para a sua família. Então, o dinheiro ele acaba sendo, sim, um reflexo da cultura da família, e precisa estar isso expresso de forma clara. Você vê, por exemplo, crianças que vivem em famílias consumistas vão repetir esse comportamento. Os pais brigam por dinheiro, vai ter reflexo nesse adulto depois, né? Os pais brigam por dinheiro, mesmo tendo muito dinheiro. Às vezes brigam, se separam por dinheiro. A criança associa o dinheiro a algo negativo, porque foi o dinheiro que separou meus pais. Está lá inconsciente, né? Foi por causa disso que eu não tenho minha mãe e meu pai juntos mais. Ou nunca tivemos dinheiro em casa, sempre foi uma reclamação, sempre foi uma choradeira. Então, dinheiro é algo muito... Então, para melhorar isso, para os pais que estão nos ouvindo aqui, nos assistindo, tem que trazer o assunto. E começa no casal. Se não for um casal, for só um pai que cria, tem que começar ali nesse diálogo intrapessoal, né? Você com você mesmo, conversando sobre isso e trazendo isso para uma criança. E ela tem, sim, condições de entender que não vai ter dinheiro para comprar tal brinquedinho. E ela pode começar, por exemplo, a ter uma semanadinha lá, um dinheirinho toda semana, para ela fazer o esforço dela de poupar o dinheiro dela, que é importante ela entender esse universo, né, desde sempre. Não tem limitações. Nossa, dinheiro é assunto de adulto. Não é, gente. Dinheiro é assunto de criança também. E quanto mais eles forem incluídos nesse diálogo, né, a gente vai para as férias no final do ano, por isso a gente está fazendo economia agora. A gente está fazendo os investimentos para que a gente possa ir para a praia. Você não vai ir para a praia no final do ano? Então, a gente está fazendo aqui, por isso não vai dar para a gente comprar tal coisa. A criança pode chorar, é claro que é difícil de uma criança chorar, mas tem que ser feito dessa forma. Quanto mais transparente, é melhor para o curto e para o longo prazo, para esse adulto que está se formando. Eu queria só completar uma coisa antes da Deia comentar, que eu acho que ela vai comentar, que eu tive uma prima e que, assim, a condição da família não tinha muito dinheiro mesmo, e ela queria muito um celular específico. E aí o meu tio virou e falou para ela, você ganha uma mesada, sei lá, de R$10 por mês. Eu não tenho condições de comprar esse celular, mas se você conseguir metade, eu posso parcelar o resto, a gente pode conversar, não. E aí ela começou a fazer filtro dos sonhos para vender na escola, foi guardando, ela demorou acho que 2 anos e meio, gente, para comprar, e ela comprou, né? E eu percebo hoje, adulta, que ela é uma empreendedora e tal. Eu não acho que empreendedor necessariamente é mais feliz que CLT, não é isso que eu estou trazendo aqui. Mas ela é uma pessoa que resolve, sabe, as próprias contas e está sempre nesse processo de visando a longo prazo mesmo. Então, eu vejo como que incentivou ela a não ficar numa posição de eu não tenho dinheiro, não vou conseguir, né, ou talvez de rancor com os próprios pais. Muito pelo contrário, trouxe um processo de eu resolvo e eu consigo me adaptar aqui, né? Então, acho bem legal isso, tudo que você falou. E eu vou comentar, então. Tiago, quando a gente fala, né, os pais são os grandes e os filhos sempre serão pequenos, independente da idade, independente da condição financeira. E muitas vezes o que a gente percebe,
desse lado de cá, como constelação, com a constelação, é que os filhos, principalmente aqueles filhos, a gente tem duas situações aí, tá? Os pais que têm muito dinheiro, ou têm o suficiente, e que fazem tudo por esse filho, até o que não tem, como você mesmo deu de exemplo, né? Eu não tenho dinheiro, mas eu me sacrifico pelo filho, né? Para dar um presente que ele queira muito. E dos dois lados, a gente tem aí problemas assim, no sentido de, por exemplo, o filho que tem tudo e o pai continua fazendo tudo até a fase adulta, ele tira a oportunidade desse filho de ser um adulto, literalmente. Né? Então, ele perde ali, ele não sabe como lidar com a vida, ele não sabe como fazer, e ele acaba se perdendo nesse caminho, e aí é um custo ali para esse filho tomar esse lugar de adulto, ser próspero, ter sucesso profissional, etc. E em outros casos, a família que tem dificuldade, que criou o filho ali com muita dificuldade, pagando uma faculdade, por exemplo, esse filho muitas vezes sente culpa pelo sacrifício do pai e da mãe para pagar a faculdade dele, por exemplo. Existe isso muito, eu já tive vários casos. E aí esse filho que acaba tendo uma instrução melhor e acaba sendo bem-sucedido, ele começa a querer cuidar desses pais, porque ele se sente em dívida com os pais. Meus pais pouparam a vida inteira para pagar minha faculdade, já ouvi isso mesmo, né? Foi muito difícil para mim e para o meu irmão. Isso já ouvi de dois irmãos. E a gente acha que a gente tem que fazer tudo por eles. E aí também perde o lugar ali, porque quando ele volta para os pais para fazer tudo pelos pais, ele tira a capacidade dos pais de se manter nesse movimento de construção. Porque né? Aí o filho, assim, eu falei para ele, né, nesse dia, falei, mas seus pais conseguiram formar você e o seu irmão, como é que você acha que agora eles não vão dar conta da vida deles? Se eles deram conta de vocês, com vocês dois, agora vocês já são adultos, formados, bem-sucedidos, qual a parte aí que eu não estou entendendo, né? Desse lugar de querer ficar cuidando. E às vezes as pessoas se confundem quando eu falo isso, porque eu não estou falando de você dar um suporte para a sua família quando for de verdade necessário. Minha mãe está doente, não tem condições, ou meu pai, seja o que for, estão desempregados, estão passando por realmente dificuldades reais. E de você tirar, né? Então, o filho, quando faz esse movimento de querer cuidar dos pais, seja financeiramente, seja como for, porque ele acha que ele ganhou mais, né, teve outras oportunidades, ele está tirando a dignidade desse pai e dessa mãe. E muitas vezes a força que eles têm de manifestação. Sim. Né? E ele também, quando ele se coloca nesse sistema, que é o que você trouxe lá no início, né, de grande e pequeno, os pais são os grandes e nós os pequenos, ele também se coloca grande, ele também perde força, né? E a vida começa a ter altos e baixos, muitas vezes. E esse filho, de um modo geral, quando ele consegue retomar esse lugar e entender que esses pais são grandes, por quê? Porque a vida é o maior bem que a gente tem. Sem a vida, o resto não seria possível. Então, é nesse lugar que quando os nossos pais nos deram a vida, e isso não temos como retribuir a eles. Ponto. Quando eu quero retribuir tudo que meus pais fizeram, é um saco sem fundo. A conta não fecha, né? A conta não fecha. Por quê? Porque eles deram a vida. Então, é desse lugar, sabe? Só os nossos pais podem nos dar mais do que nós podemos retribuir. Aí essa, né, é uma lei sistêmica aí da hierarquia. Porque nas outras relações, sejam qual for, existe uma relação de troca. E tem que estar equilibrada, né? Tudo tem que ter um equilíbrio de troca. Se você me emprestou R$10, né, eu tenho que te devolver esses R$10. E outra, e se você me emprestou R$10 e eu for te devolver os R$10, você não pode dizer para mim, não precisa. Porque muitas vezes isso acontece também, né? Estou desempregada, e Lu, me empresta R$100, amiga. Eu estou super mal financeiramente, você sabe que eu estou desempregada, eu estou precisando comprar uma cesta básica, estou chutando aqui. Aí eu vou devolver para a Ilu, mas a Ilu está com a conta dela recheada, ela é econômica, sempre soube poupar, tem lá a reserva da paz dela. E ela vira para a grande amiga dela aqui e fala, não, amiga, não precisa. O que ela acabou de fazer?
tirar a minha força de co-criar aquele dinheiro. Porque se eu manifestei os R$100 para devolver a ela, ela tem que aceitar. Porque senão eu perco força de co-criar o meu dinheiro. Mais outros R$100, né? Então, as pessoas têm essa confusão. E é uma confusão assim, mas eu gosto de ajudar as pessoas. Uma coisa é a caridade, outra coisa é a ajuda. São coisas diferentes. Eu ajudo até o meu limite de que não me prejudique. E eu ajudo até o limite de que me foi pedido. Porque às vezes eu falo assim, Lu, me empresta R$100. Não, amiga, cesta básica está 150, vou te dar 200. Não, não pedi 200, eu pedi 100. Entende? Então, é essa a troca. E outra, ela não poderia me ligar e dizer, Ideia, eu sei que você está desempregado, você está precisando de dinheiro? Não, eu não pedi. Então, esses também, as ordens da ajuda, né, que a constelação nos traz, também traz esse equilíbrio da troca, sabe? Esse equilíbrio de saber o seu lugar. O seu lugar, né? Acho que é isso. Nossa, é muito bonito isso. Anotei até aqui, só os nossos pais podem nos dar mais do que podemos retribuir. Exato. A gente só tem que ser grato aos nossos pais, por tudo que eles viveram, para a gente estar aqui agora. E a honra, né, que a gente fala muito na constelação, que é esse lugar que nos leva para esse lugar mais próspero, mais fluido, mais sereno, é não julgar, né? E é não julgar nem na parte boa, sabe, Tiago? Que a gente está falando de financeiro, aí fala assim, coitado, meu pai teve uma vida muito sofrida, ele trabalhou de pau de arara, vamos supor, né? Não tem que ter dó desse homem. Ele foi o melhor que ele deu conta, ele deu a vida a você, sabe? E tá tudo certo, né? E você tá aqui para fazer diferente, para que, né, ele veja que toda aquela história que ele viveu valeu muito a pena. Formou um médico, formou um administrador, né? Formou um advogado, seja o que for, né? E aí esse filho fazer o quê? Passar isso adiante, né? Passar essa força que o pai trouxe adiante, sem julgar, sem ter pena do que eles viveram. Sim. É a parte positiva, a parte que a gente olha, compara as coisas com o nosso olhar, né? Com a nossa ótica, com o tempo que a gente está vivendo agora, nos parâmetros que a gente desenvolveu aqui, né? As coisas há 20 anos, há 30 anos tinham outra perspectiva. E talvez os próprios pais olhavam também para os pais deles, né? Com essa mesma lente, né? De que sempre... E acho que isso é uma prova de que as coisas estão melhorando. Sim. As coisas estão melhorando. A gente compara a nossa vida hoje há 30 anos, hoje a vida é muito melhor, muito mais fácil, mesmo que ainda vivemos tanta dificuldade, né? Como sociedade tem muito que evoluir, mas a vida tem melhorado na média, né, muito nos últimos anos. Muito. E acho que essa é a evolução, e acho que esse assunto de dinheiro, ele é um assunto que ainda tem muito sendo dito já, mas ainda está no início, assim, a gente tem muito o que falar, porque ele vai continuar existindo, né, a relação do ser humano com essa moeda de troca, e eu acho que ele toca muito mais do que no dinheiro, né? A relação com o dinheiro ele é um reflexo da relação com outras coisas, né, de várias formas. Então, acho que tem muito que a gente evoluir, conversar sobre esse assunto, viu, André? Eu posso participar de quantos podcasts você me chamar aqui. Não, nós vamos te chamar sempre, né? Nossa, o tempo foi que a gente nem percebeu, né? Já estamos terminando. Já estamos terminando, mas só para fechar esse ganchinho da constelação, porque me veio algo aqui importante para falar, foi a mãe, né? Bert Hellinger dizia, a mãe é a cara do sucesso, o pai é saber ganhar e gastar dinheiro. Então, olhando para esse financeiro de quem está nos assistindo, também olhem para isso. Né, nesse sentido de como é a minha relação com os meus pais, também tem a ver com a relação que você tem com o seu dinheiro e com o seu profissional. Mas é isso, Tiago, gratidão imensa por estar aqui. Desculpa que a gente passou do horário, porque foi um papo tão fluido que acabou indo um pouco além do que... Uma hora passa muito rápido, né? Não dá para a gente falar dizer mais, a gente faz mais. É muito gostoso, eu gostei muito da conversa e acho que tem muito para a gente trocar também. Eu vejo uma associação muito forte entre o assunto da constelação e das finanças, e acho que a gente tem que pensar em coisas, sabe, que vão somar esses conhecimentos para que a gente possa realmente fazer a diferença na vida das pessoas, né? Que é trazer ali aonde a gente vai conseguir mudar as chaves que vão, de fato, dar essa segurança, porque eu também vejo muito isso. É um assunto
que ele, claro, no início ele pode ser meio árido, pode ser difícil, porque vai mexer com questões, mas quando vence a inércia, você vê que isso melhora muito a vida da pessoa, sabe? Então, e desses anos todos aí, eu nunca vi alguém que voltou para mim e falou assim, olha, Thiago, a educação financeira piorou minha vida. Todo mundo melhorou, todo mundo melhorou de vida, porque não só aprendeu a lidar melhor com o dinheiro, como entendeu o papel do dinheiro na vida da pessoa e conseguiu ter mais tranquilidade mesmo, né? Acho que a paz é a primeira sensação, depois a gente vai realizar sonhos, né? Olhar para realmente os sonhos como algo importante, quando a gente realiza sonhos. Então, contem comigo, estamos juntos aí na missão, vamos fazer mais. Tá bom. Muito obrigada. Então é isso, né, Déia? Obrigado, É isso. Até o próximo podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau.